Oi, pessoal, tudo bem? Antes de iniciar o tema propriamente dito, né, desvendando a proteinúria, não tem como a gente falar de proteinúria sem antes a gente relembrar a fisiologia glomerular. Eu sei que é um tema temido aí por alguns, mas vamos juntos que acho que com esse esqueminha aqui vai ficar mais fácil da gente entender. Então, aqui a gente tem um glomérulo, então a gente tem a artéria aferente traz sangue para o glomérulo e a artéria eferente leva o sangue do glomérulo. Então, o que vai estar formando nesse momento? Nesse momento, a gente tem o início da formação do ultrafiltrado, tá? Não é urina ainda. Nesse momento, ele ainda chama ultrafiltrado, tá, gente? E por que eu coloquei aquela foto daquela peneira ali? Porque o glomérulo, ele vai funcionar como essa peneira. Por quê? Ele é cheio de poros. E esses poros, inicialmente, eles vão fazer o que a gente chama de filtração. Nesse momento do início do vídeo, está acontecendo uma filtração. E quando a gente, aí mais para frente do vídeo, né, a gente vê esse tanto de poros, né, e a gente vê algumas bolinhas que são as proteínas, algumas bolinhas passando por esse filtro, indo em direção ao túbulo contorcido proximal e algumas, né, voltando. Então, como que acontece isso? Por que eu coloquei nessa imagem menor que 40 kilodaltons, entre 40 e 70 e maior que 40 e maior que 70? Por que eu coloquei isso? Por quê? Essas proteínas de baixo peso molecular, elas vão passar por esses poros, então elas vão ser livremente filtradas e vão em direção ao túbulo. Por quê? Elas são pequenas, elas têm baixo peso molecular. Proteínas entre 40 e 70, elas vão ficar ali no passa ou não passa. Maior que 70 kilodaltons, elas geralmente não passam, tá? Então, a gente vai ter essa seletividade ali. Existe a seletividade também pela carga elétrica, tá, pessoal? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A albumina ficaria ali naquele limbo que, se eu não me engano agora, ela tem mais ou menos 66 kilodaltons. Então, ela ficaria ali naquele limbo, passa ou não passa. Mas, ela tem carga elétrica negativa. E a barreira também tem carga elétrica negativa. Então, o que, que acontece? Negativo com negativo, né? Repele. Então, a albumina, a gente não encontraria ela na urina, certo? Porque ela não deveria passar nesse momento. E se ela passa, a gente tem uma reabsorção no túbulo, tá? Então, não é pra gente encontrar a albumina, ok? Então, nesse primeiro momento, a gente tem a filtração no glomérulo e reabsorção e secreção a nível tubular, beleza? Mas então, Lara, o que é proteinúria? Proteinúria é a presença de proteína na urina. Ok, aí eu vou para o segundo passo. Essa proteinúria é transitória ou é persistente, patológica? Quando eu falo de uma proteinúria transitória, é um animal que fez exercício intenso, febre, convulsão, ela foi exposto a temperaturas extremas, e aí foi algo transitório que aconteceu ali na vida daquele animal, e a gente encontrou uma proteinúria. Quando a gente tem algo persistente, pelo menos assim, 2 ou 3 menstruações, e essa proteinúria continua ali, tem algo persistente. Então a gente vai para a segunda etapa, a gente precisa investigar da onde que tá vindo essa proteinúria, tá? E agora, né? Como que a gente vai fazer para detectar e quantificar essas proteínas? Então, o teste mais fácil, né? Tá aí disponível pra gente. É a tira reagente. E aí depois o teste do ácido sulfossalicílico, tá? E como que a gente vai fazer para quantificar, né, essa proteinúria? Então, o teste que seria assim mais fidedigno seria a excreção da proteína urinária em 24 horas, né? Que é o que fazem na medicina. Mas a gente sabe que isso é inviável, né, na nossa rotina.
Então, a gente usa a razão proteína creatinina urinária, RPC, e para a gente ver o tamanho, né, o peso molecular, a gente vai para a eletroforese das proteínas urinárias. Não sei se vocês já ouviram falar em eletroforese, mas eu até vou trazer no próximo slide como que chega para a gente esse exame, tá? Aqui tá como que vem para a gente a eletroforese de proteínas urinárias. Então, eles fazem o cálculo, né, da RPC, da razão proteína creatinina urinária, que nesse animal foi 7,2, e eles vão quantificar proteínas de alto peso molecular, maior que 60 kilodaltons, e proteínas de baixo peso molecular, menor que 60 kilodaltons, tá? Então, vocês podem ver nesse slide aqui como que vem essa apresentação para a gente. Mas tá bom, né? E como que eu vou ver se o paciente é não proteinúrico, tá ali no borderline, ou se ele é proteinúrico? Eu acho que aqui a maioria deve conhecer, né? Mas se não conhece, vocês podem acessar o site da AIDS. É uma sociedade, né, de estudo renal. Então, lá a gente tem os guias para estadiamento da doença renal crônica, subestadiamento, e a gente utiliza essa tabelinha bastante, que ela é usada para o subestadiamento da doença renal crônica, baseado na proteinúria. Então, aqui a gente vai ver o animal. Tá dividido, tá, gente? Na primeira linha canino, na segunda felino. Tanto para canino quanto felino, a gente usa menor que 0,2, é um animal não proteinúrico, tá? Fica ali no limbo borderline entre 0,2 e 0,5 para cães e 0,2 e 0,4 para gatos. E proteinúrico é considerado animal proteinúrico maior que 0,5 para cães e maior que 0,4 para gatos, tá? Mais uma vez eu volto a frisar com vocês, gente, a importância da gente fazer urinálise e o PC de maneira seriada, tá? Então, o animal chega para vocês e vamos supor que ele tenha apresentado, vocês fazem a urinálise, a RPC e deu maior que 0,5 num cão, por exemplo. É importante continuar investigando, tá? Então, outras medições de urinálise e RPC, investiga doença de base, investiga se é um animal que está azotêmico ou não, se ele tem alteração em ultrassonografia. Então, não se prendam apenas a um resultado, tá? Sejam mais criteriosos nesse momento. Pensem mais fora da caixinha, não se prendam somente a um resultado numérico ali. O animal tem sinal clínico, é positivo para alguma doença hemoparasitária, então pensa mais, sabe? Continua. Vamos fazer esse raciocínio mais, sabe? Mais fora da caixinha, tá? Pessoal, aqui eu trouxe dois recortes de urinálise, não coloquei ela completa aqui, mas só para chamar a atenção de vocês para alguns pontos específicos, tá? É importante sempre o exame trazer qual for o método de coleta. Nesse caso aqui, a gente foi feita a cistocentese. Para RPC, para análise de RPC, é preconizado que seja realizada a cistocentese e não a cateterização ou micção natural, tá? Então é melhor que seja feita a cistocentese, beleza? Então, vamos para a primeira aqui. A gente tem densidade 1,056 e traços de proteína. Na segunda, a gente tem densidade de 1,018 e uma cruz de proteína. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Qual que é a significância? Não trouxe, mais uma vez, não trouxe a urinálise completa, trouxe só isso, para vocês chamar a atenção para um ponto. Qual que é a significância desse traço de proteína numa urina que está bastante concentrada? Então, tem 1,056 e traços de proteína. Qual que é a significância disso para mim? E no segundo, uma urina, densidade bem baixa, 1,018, límpida.
amarelo palha, com uma cruz de proteína, qual que é mais significante para mim? Essa segunda ou a primeira? A segunda, né? Por quê? Numa urina pouco concentrada, aparecer proteína já me deixa com um pouco com a pulga atrás da orelha, não é? Então, prestem bastante atenção nisso. Densidade, a cor da urina, o aspecto. Eu vou chamar atenção para em outros slides aqui, outros casos clínicos, mas você tem que perguntar qual que é a significância disso, tá? Aqui, pessoal, depois da gente se perguntar qual que é a significância dessa proteína, a gente vai ter qual que é a origem da proteinúria. Então, a gente pode ter origem pré-renal, renal e pós-renal, beleza? Sempre se perguntar, viu presença de proteína na urina? Pergunta, qual que é a origem dessa proteinúria? Então, gente, vamos começar aqui pela origem pré-renal. Na origem pré-renal, vamos voltar lá no glomérulo, vamos ver, lembra de novo como que é a filtração. Então, lá eu tenho várias proteínas de baixo peso molecular passando pelo filtro, indo para o ultrafiltrado para serem reabsorvidas pelos túbulos. Quando eu tenho uma exacerbação, um aumento dessas proteínas de baixo peso molecular, acontece uma sobrecarga. Então, os túbulos não vão dar conta de reabsorver essas proteínas. Então, consequentemente, a gente encontra uma proteinúria. Ah, Lara, mas em que casos que isso pode acontecer? Isso pode acontecer quando a gente tem, por exemplo, uma hemólise intravascular. E aí, essa hemólise pode ser de várias causas, né? Por isso que eu falo para vocês, olha para a proteinúria e pergunta para a proteinúria, da onde que tá vindo, o que tá acontecendo com esse animal. Então, pode ser de uma babésia, pode ser de lepto, pode ser. Esse animal tá hemolizando. Nessa foto, era um animal que estava hemolizando. Então, tinha uma hemoglobinúria. Então, a proteinúria, a causa dela era pré-renal. Se eu mandasse essa urina para análise, eu até depois no final vou mostrar para vocês, essa proteinúria muito provavelmente era de origem pré-renal, mas a gente também pode ter associações, tá, gente? Mioglobinúria. Recentemente a gente atendeu um paciente com internação. Vocês sabem o que é internação? Internação foi um paciente que não estava acostumado a realizar exercício físico, foi submetido a uma alta carga de exercício físico num sol muito quente, tipo assim, de 1 hora da tarde. Então, é um animal que teve internação e teve mioglobinúria. E aí, essa mioglobinúria, se a gente pegasse essa urina e pegaram mesmo, mandaram para análise, tinha proteinúria, olho para essa proteinúria e pergunto, da onde que vem? Causa pré-renal, porque era um animal que estava em internação, tá? Trouxe essa tabelinha com o peso molecular, só para deixar isso bem claro, né? Então, no caso, né, da proteinúria pré-renal, a gente tem a mioglobina, então ela tem 17,6 kilodaltons e a hemoglobina 32 kilodaltons. Então, é uma proteína que vai passar pela filtração e se é uma sobrecarga, então tem muitas dessas proteínas de baixo peso molecular, o túbulo não vai aguentar fazer a reabsorção, então elas vão consequentemente aparecer para a gente, né? Então vocês veem que elas têm baixo peso molecular, por isso que elas vão passar. E aí elas passam, mas como tem uma sobrecarga, vai sobrecarregar também o túbulo, que não vai dar conta de reabsorver. Então, a gente tem a presença delas na urina. Então, pessoal, uma das causas, e eu até chamei atenção para vocês nesse slide, seria a hipertensão. E essa hipertensão pode ser sistêmica, tá? Ou glomerular. Então, o que acontece?
quando a gente tem uma hipertensão, a gente tem o aumento da força com que esse sangue está chegando ali no glomérulo. Então, vocês concordam comigo que é como se empurrasse ali. A gente tem essas três camadas, né? No capilar do glomérulo. Ele é formado por essas três camadas. Então, vai chegar com muita pressão e é como se empurrasse, ó. É como se empurrasse algumas proteínas contra esses poros, né? Contra essas fenestras. Então, vocês concordam comigo que algumas proteínas que não iam passar, como tá chegando com muita força, essas proteínas passam? Então, é mais ou menos esse mecanismo, tá? E a mais importante, né? Claro, as outras também são importantes, mas que a gente fica mais com a pulguinha atrás da orelha é a proteinúria de origem renal, tá? E ela pode estar associada a alterações glomerulares, tubulares, intersticiais e uma associação dessas. Então, uma alteração mista, beleza? Quando a gente está falando de uma proteína glomerular, a gente está falando de um problema lá no filtro, lá na nossa peneira. Então, o que vai acontecer? Se a gente está tendo um problema lá na peneira, vocês concordam comigo que vai ter passagem de proteína de baixo peso molecular, de médio, de alto peso molecular. Então, essas proteínas vão estar ali, ó, a roda ali. Por quê? Porque a gente está tendo um problema a nível glomerular lá no nosso filtro. Aí os túbulos vão tentar reabsorver, também não vão conseguir, porque é muita, vocês concordam comigo? E aí, nesse caso, a gente vai ter uma proteinúria persistente, com sedimento urinário inativo, beleza? Então, lembrem disso. E, geralmente, quando a gente está diante de uma proteinúria tubular, o que a gente vai encontrar, né? E vamos supor que a gente tenha feito a eletroforese, então a gente encontra muitas proteínas de baixo peso molecular. Voltando lá na fisiologia, por isso que é tão importante, né? Voltando lá na fisiologia. O glomérulo vai filtrar, então vai permitir a passagem de proteínas de baixo peso molecular. Essas proteínas de baixo peso molecular, a maioria vai ser reabsorvida pelo túbulo, beleza? Se o túbulo não está funcionando corretamente, a gente vai ter a presença dessas proteínas de baixo peso molecular na urina. E aí a eletroforese vai mostrar pra gente, lembra lá no começo que eu mostrei para vocês aquele exame de eletroforese? Então, vai ter a porcentagem aumentada de proteínas de baixo peso molecular, ok? Nesse caso da proteinúria pós-renal, gente, as proteínas elas podem ter origem de qualquer ponto após a pelve renal, beleza? Então, está muito associada, na verdade está associada à presença de sedimento urinário ativo, beleza? E eu vou mostrar para vocês aqui na frente num caso clínico, tá? Então, geralmente está associada a cistite, algo ali principalmente na bexiga, beleza? Então, por isso que é importante a gente sempre anamnese bem feita, exame físico bem feito, ultrassom que vai mostrar ali pra gente como que tá essa parede da bexiga, como que tá a bexiga, pra gente ver qual que é a origem dessa proteinúria, beleza? E não se esqueçam, a proteinúria pode ser mista, tá? Então, sempre coloca essa pulguinha atrás da orelha, pode ser mista, tá? E nada melhor do que um caso clínico, né? Aqui eu trouxe um caso clínico de proteinúria pós-renal, para vocês verem como que seria, né? Claro que aqui faltam muitos exames do animal, mas focando em urinálise, era uma paciente fêmea canina, mais ou menos 5 anos, paraplégica, tá? Então ela tinha cistites recorrentes, muito, já tinha passado por outros veterinários e chegou pra gente. Então, vamos lá.
Método de coleta, cistocentese. Já diminui bastante algumas contaminações ali, então a gente sempre preferir pela cistocentese, ok? Cor, âmbar, aspecto turvo, tá? Então guarda essas informações. Densidade 1,037. Aqui a gente tem 2 cruzes de proteína, sangue oculto, células de transição, tá? Como tá no slide anterior, células de transição, então 0 a 10 por campo. Hemácias, 5 a 20, presença de bactérias, presença de piócitos, esqueci de colocar a setinha aí, mas eu vou alterar. Presença de piócitos, então bactérias. O que isso leva a gente a crer? Que essa. Aí vou adicionar proteinúria no próximo. O que leva a gente a ver que essa proteína. Será que essa proteinúria aí, essa presença de proteína, porque aqui a gente, nesse slide, não tem o UPC, então essa presença de proteína aí, será da onde que ela vem? Nesse primeiro momento, será que a gente já consegue pensar? Vocês conseguem raciocinar isso? Então, a gente tem bastante sedimento ativo. Então, a gente tem células de transição, tem hemácia, tem piócito, tem bactéria. O aspecto da urina era um aspecto turvo. O que isso leva a gente a ver essa presença de proteína? Vocês acham que é pré-renal, renal ou pós-renal? Dá um tempo para vocês pensarem. Então, pós-renal, né, gente? E aí eu coloquei o diagnóstico de cistite eosinofílica, por quê? Não é só com essa urinálise que a gente chegou nesse resultado final, nesse laudo de cistite eosinofílica. Era um paciente que tinha cistite recorrente, era tetraplégico, né, contei para vocês, e fazia o tratamento, voltava e tinha uma hematúria muito, muito importante. Aí a gente mandou esse animal para biópsia. Então, foi primeiro antes da biópsia, a gente fez tudo que podia fazer, tá? Fizemos cistoscopia para ver como que tava lá a parede da bexiga. Fizemos raio-x contrastado para ver se tinha algum comprometimento ali. E até tinha um comprometimento importante esse animal, então foi submetido a uma cistec, e aí pela cistec, nesse fragmento, a gente mandou para a histopatologia, e na histopato veio para a gente o resultado de cistite eosinofílica, tá? Então, um caso aí bem bacana de proteinúria pós-renal. Por que eu coloquei esse slide aqui? Não tratar esta proteinúria. Por quê, gente? Porque essa proteinúria são proteínas que foram adicionadas pós-renal, entendeu? A gente vai tratar a proteinúria de origem renal. E aí, esse tratar hoje não é o objetivo do nosso não é o objetivo aqui da nossa palestra, né? O tratamento, inclusive a gente pode até deixar para outras palestras, né? Tratamento da proteinúria, mas a gente trata a proteinúria de origem renal, ok? Quando eu falo não tratar essa proteinúria, não estou dizendo que a gente não vai tratar a situação que está acontecendo com aquele animal. Então, se uma cistite, enfim, algo que está acontecendo ali a nível pós-renal, ok? Então, claro, a gente vai tratar o que está acontecendo ali, mas quando eu penso em proteinúria, o PC deu já vou tratar benazepril, amlodipino, não. Se essa proteinúria for de causa pós-renal, a gente não vai tratar, ok? Não vai tratar a proteinúria, mas vai tratar o que está acontecendo com esse animal, ok? Então, isso que fique bem claro. Trouxe esse caso clínico aqui para vocês. É de uma Yorkshire, 14 anos. E é um animal proteinúrico. Não é o nosso foco hoje falar de tratamento, mas eu quis trazer
essa urinálise desse paciente porque achei pertinente para vocês aprenderem a raciocinar em cima do caso. Então, é um animal que tem hipercortisolismo, beleza? Então, ele faz um acompanhamento tanto endócrino quanto renal. Um animal que já toma trilostano para o hipercortisolismo e toma benazepril, porque é um animal proteinúrico, beleza? Então, vamos lá. Densidade 1,023. Proteína, tem 3 cruzes de proteína. Beleza. Então, tem proteína aí. Vamos ver qual que é a magnitude dessa proteína no próximo slide. Quando a gente vai para a sedimentoscopia, a gente vê que ele tem um sedimento inativo, né, gente? Então, ele tem piócito menor que 5, hemácia menor que 5, não tem células epiteliais, mas tem cilindro hialino, 3 por campo, beleza? O cilindro hialino mostra pra gente que tá tendo proteína nessa urina, certo? Proteinúria. Quando a gente vai quantificar essa proteinúria, a gente vê uma RPC. Aí, gente, a gente sempre prefere falar de RPC, porque razão, proteína, creatinina urinária, tá? Então, 1,84 é um animal proteinúrico. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Que ele tem uma doença de base, então ele tem um hipercortisolismo, e nesse caso, a gente não vai conseguir a gente nunca vai conseguir, mesmo tratando o hipercortisolismo, a gente nunca vai conseguir que esse animal não seja proteinúrico, porque isso é próprio da condição dele, beleza? Então, a gente consegue reduzir, é um animal que tem, ele mantém, viu, gente, esses valores. Essa é uma urinálise e uma RPC desse animal durante o tempo que ele vem acompanhando com a gente, tá? Nesse caso, o animal toma benazepril para fazer esse controle da proteinúria, mas eu trago para vocês, e até pode ser tema de outra palestra nossa, que é o tratamento da proteinúria, tá? Nesse caso, ele toma benazepril e a gente consegue reduzir essa proteinúria, tá? Mas a gente não consegue fazer com que ele se torne um animal não proteinúrico, ok? O objetivo aqui foi mostrar para vocês como que é uma urinálise desse paciente, né? Fazendo um paralelo com a última urinálise que a gente viu, que é um paciente que tem uma proteinúria de origem pós-renal, com sedimento ativo, tá? Pessoal, eu gostaria de agradecer vocês pela atenção. Eu espero que a palestra tenha clareado as ideias, porque o tema proteinúria é um tema muito, assim, muito denso, muito que a gente precisa envolver várias coisas, e aí a gente vem para tratamento. É importante falar de glomerulopatias, e essa palestra eu resolvi deixar ela mais abrangente, tá? Falar um pouquinho de fisiologia renal, mostrar para vocês algumas urinálises, para vocês irem familiarizando com o tema, tá? Eu espero que qualquer dúvida, gente, qualquer dúvida que vocês quiserem material de estudo, podem me mandar mensagem no e-mail, tá? Eu tô aqui no Hospital Veterinário da UFO, faço mestrado aqui, e esses são os meus colegas, a equipe liderada pelo professor Leandro. E aqui a gente atende casos nefro, toda segunda-feira a gente tem uma agenda, e é o que eu amo fazer. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, só entrar em contato nesse e-mail, tá bom? Muito obrigada, gente. Fica aí essa palestra, como eu falei para vocês, é para tentar abrir um pouco a cabecinha de vocês, tá? E estudem, porque é um tema denso, que tem muitas coisinhas aí que eu deixei de falar, mas para não ficar muito maçante.
mas o objetivo é esse, para vocês, instigar vocês a estudar, tá bom? Muito obrigada, tchau!